Paz do Senhor, igreja, amém? Vou dar os avisos antes de nós nos colocarmos em pé. Atenção aos avisos da semana. Vamos entrando. Quinta-feira teremos os nossos encontros de oração e seguimos com o tema família, tá? Então, quinta-feira foi uma bênção. Nós começamos já a interceder pelas nossas famílias e vamos prosseguir. Então, venha. Se você não está trabalhando, se você não está estudando e pode estar aqui, junte-se a nós em oração. Sábado, retiro de carnaval. Tô animada, galera? Encontro aqui para nós irmos para Porto Ferreira a 1h. Sábado, 1h, para nós sairmos daqui. O Fabinho está acertando os últimos detalhes. Então, orem por nós, orem pelos jovens. Cremos que será uma bênção. O tema do retiro é céus abertos. E eu creio que nós viveremos dias de céus abertos naquele lugar. Vai ser muito bom. Domingo, por conta do retiro, nós não teremos escola bíblica. Hoje nós começamos, foi uma delícia. A igreja estava cheia, estava alegre, estava feliz. E como é bom estudar a palavra de Deus, gente. Nós saímos daqui alimentados. Eu saí com o coração muito grato. Eu acho que todo mundo que veio hoje saiu agradecido pelo alimento. Então, não haverá, mas no outro nós voltamos. E domingo, culto normal, às 19h, tá bom? Vai ter culto normalmente, domingo que vem. E o bazar está chegando, dia 21. Se você ainda tem roupas, itens para trazer, traga. E se você quer ser um voluntário no dia do bazar, me procure. Nós estamos precisando de voluntários, tá bom? É isso, né, pastor? Convido você a ficar em pé, então, e abrir a sua Bíblia em Mateus 6. Mateus 6. Mateus 6. Nós vamos ler a partir do versículo 7. Aqui Jesus, ele está exortando ou corrigindo os religiosos que queriam ficar orando nos primeiros lugares, em voz alta, bem bonito, né? Em pé nas sinagogas, e Jesus está nos ensinando a orar. Ele diz, olha, quando você for orar, vai para o teu quarto, vai para o teu secreto, e o teu pai que te vê em secreto te ouvirá e te recompensará. E aí ele fala no versículo 7, Mateus 6, 7. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam, amém? Antes mesmo de vocês pedirem, vocês orem assim. Vamos ler juntos? Vamos lá, 1, 2, 3. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aplauda o Senhor. Toda honra, toda glória, um banquete para nós, a perdão para nós, a recomeço para nós. Queridos, hoje nós vamos ensinar a música tema do ano, Céus Abertos. Essa música foi feita pela equipe de louvor oficial da nossa denominação. E ela diz isso, que mesmo em meio às lutas, nós podemos descansar. Porque nós temos um Deus que nos sustenta, que nos guia e que tem um novo tempo para as nossas vidas. Você recebe esse novo tempo sobre você, sobre a sua casa? Céus abertos, vamos adorar o Senhor.
os céus abertos sobre a sua vida e a mão forte do Senhor estendida para você. O nosso Deus é santo, 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 e Ele será santo para sempre, adorado para sempre. Gerações após gerações cantarão o nome do Senhor, amém? Nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos, em nome de Jesus, cantarão os louvores do Senhor. Aleluia! Agora, querido, o Senhor está aqui. Amém. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Diga: teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos. Declare com sua voz: teu nome é sobre todos, e os anjos cantam santo, toda a criação, santo, exaltado és, santo, santo pra sempre. Quantos foram perdoados aqui? Quem foi perdoado, redimido foi, cante ao Cordeiro. Quantos livres nós temos? Aquele que é livre, que leva o teu nome, cante ao Cordeiro. Cantaremos para sempre a Ele, e os anjos Jesus Cristo.
dizer: Senhor, Tu és tão grande. Deus, como eu posso Te agradecer tamanha salvação, Senhor? Que alegria estar diante da mesa de Cristo na Santa Ceia. Que privilégio, Senhor, eu poder cear com os meus irmãos nessa noite. Aleluia, aleluia, não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas, levante suas mãos, levante suas mãos, Criador. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Amém, gente? Tudo jóia aí? Que louvor gostoso, hein, gente? Muito bom cantar louvores.
Queria chamar aqui os jovens mochileiros. Eles vão lembrar o cheirinho da Bahia hoje. Hoje é dia dos jovens mochileiros darem testemunho de tudo não, gente. Vocês podem ver o ponto inteiro aqui. A gente falou assim, vocês têm de 2 a 3 minutos para contar algo. E aí, se a igreja quiser saber mais coisa, porque tá igual os milagres de Jesus, nem todos foram escritos. Porque eles têm muita história para contar. Se você quiser saber mais, depois una-se a eles, conversa, como foi, o que você sentiu, tá? Então, vamos começar aqui com a Vitória? Então, vamos lá. Boa noite, paz do Senhor, igreja, amém? Como a minha mãe disse, teve muitos e muitos testemunhos, foi assim, uma missão muito forte, muito para a honra e glória do Senhor, aconteceu muita coisa, mas eu vou contar o dia que foi o melhor dia para mim, que o Senhor se manifestou mais no meu coração. A viagem desde o começo não estava sendo fácil, tinha um peso espiritual muito grande, muitas barreiras que a gente, com o poder do Espírito Santo, teve que quebrar. E enquanto não foram quebradas, estava sendo muito difícil. E uma área que eu sou muito usada, uma área que eu gosto muito, é com as crianças. E a gente já tinha tido uma ação com as crianças, mas nada, No meu caso, não aconteceu nada, e sempre aconteceu alguma coisa. E eu comecei a orar, eu comecei a falar: Senhor, usa a minha vida, eis-me aqui, eu vim aqui para pregar o teu evangelho, eu vim aqui para trazer o amor de Jesus para essas crianças. E todo dia de manhã a gente faz um devocional, e no devocional o Senhor falou comigo sobre ser como criança. No mesmo dia que a gente tinha ação com as crianças, Ele falou ser como criança comigo, e aquilo mexeu muito comigo. Foi um momento de Foi um momento de quebrantamento, foi muito bom. A conversa que nós tivemos entre nós também foi excelente. E o Senhor se manifestou naquela hora, então eu falei: hoje vai ser o dia. E a gente foi para Camaçari, que era um lugar mais afastado de onde a gente estava, que era tipo um vilarejo, alguma coisa assim, e passamos o dia lá, desde o começo da tarde até a noite. No começo da tarde fizemos a ação de casa em casa e depois fomos para a ação com as crianças. Lá tinha uma menina que ela ficou a tarde inteira com a gente, eu não sabia quem era a menina, mas eu vi ela e não me chamou a atenção, então eu só deixei passar. Então fomos para a ação com as crianças, eu me vesti de palhaça, e o Senhor se manifestou muito forte naquele lugar. Muitas crianças vieram até mim e realmente começaram: tia, quem é Jesus? Você me explica? E eu explicando, eu brincando com elas e mostrando o amor de Jesus, e aquilo ferviu meu coração, foi uma bênção. O Senhor realmente tocou na vida daquelas crianças, e aí eu vi as crianças que acabaram de aceitar Jesus no coração, batendo uma na outra. Eu falei: o que é isso? Você acabou de aceitar Jesus? Não esquece aquilo que Jesus falou com você. E toda vez que eu me despedia de alguma criança, elas vinham, me abraçavam forte, falavam: não queria ir embora, não queria. E eu falava: mas a gente tem que voltar. E eu falava isso, e não se esquece de Jesus, não se esquece de quem Jesus se tornou hoje para você. E aquilo marcou aquelas crianças e me marcou também, porque foi uma forma que o Senhor me usou, porque eu tinha pedido e tinha falado: Senhor, eis-me aqui para ser como uma criança, porque a gente precisa se humilhar primeiro. O Senhor me ensinou muito isso naquela missão. Não tem como a gente ir para uma missão com o ego inflado. O Senhor vai humilhar a gente e aí Ele vai usar a gente. E depois eu estava durante a noite lá, e a menina que estava desde o começo do dia com a gente continuou lá. E eu olhei para ela e eu falei, eu até comentei, eu falei assim: alguém chegou naquela menina? E nada, ninguém falou. Não conversei com ela, não falei com ela. Eu falei: gente, mas que coisa, começou a me incomodar. Eu tentando entender. Aí eu tava falando com o Rafael, eu falei: nossa, eu acho que eu vou naquela menina, mas eu não sei o que eu falo. Aí ele falou: mas você vai mesmo. Me empurrou, cheguei lá de paraquedas, eu falei: ixi, agora, né? Aí eu comecei a falar com a menina, eu falei: você aceita Jesus? Ela falou: sim. Comecei a conversar com ela sobre Jesus, e começou a vir coisas sobre paternidade na minha mente. Então, Deus é pai, Deus te ama, você tem uma família. E aí ela começou a chorar, eu: Jesus, o que eu falei, né? E aí ela falou assim, eu falei: tem alguma coisa que está doendo no seu coração? E ela disse: sim, meu pai morreu antes de eu nascer. E eu não sabia. E eu falei: meu Deus,
conversar com ela, abracei ela, ela chorou mais. E aí eu comecei a falar sobre um propósito de vida na vida dela. E ela realmente foi muito tocada. Eu acho que o nome dela era Maria Eduarda. Mas aquilo me tocou muito, muito forte. E a gente chama até essas pessoas de tesouro, uma pessoa que o Senhor me preparou para falar especificamente alguma coisa com ela. E era um dia que eu tinha pedido para o Senhor e eu vi que com a fé a gente consegue realizar aquilo que o Senhor tem para a gente. Então foi isso. Obrigada, Deus abençoe. Boa noite, a paz. Eu vou contar um pouquinho. A gente, como todo mundo já falou, a gente viu muitas coisas. Cada dia era uma história diferente. Mas houve 3 histórias que me marcaram muito. A primeira é que assim, a nossa ação era de casa em casa. Então a gente escolhia um quarteirão e ia batendo em casa no quarteirão inteiro. E eu, assim, claro que é a presença do Espírito Santo, mas eu sou encanado. Eu nunca queria ir naquela reta, eu queria virar. Tipo, não pode virar, eu só queria ir nas casas que tinha que virar. E nisso, tinha uma loja, normalmente nem é em loja que a gente entra quando é em casa, mas eu queria entrar numa loja, eu acho que era eu e a Sara. Tinha uma moça trabalhando lá. Nisso a gente foi conversando com ela e ela falou assim pra mim: poxa, eu queria voltar para os caminhos do Senhor mesmo, e hoje você está sendo minha resposta de oração, porque hoje eu vou voltar para a casa do Pai. E me marca muito, porque, por exemplo, eu vivi outros milagres eu presenciei outros milagres naquele lugar, mas uma das coisas que mais me marcou foi que as pessoas ainda podem ser respostas de oração, a gente ainda pode ser essa resposta. Por isso que depois que eu voltei para Rio Claro, comecei a mandar mensagem para algumas pessoas que eu sei que estão passando por lutas e que eu sei que eu posso continuar orando e que ainda pode acontecer milagres na minha igreja local. Amém. Vou contar agora uma experiência do sobrenatural do Senhor. Eu estava numa casa e era uma moça que ela não enxergava nada, estava eu e a Lara. E nisso, a abordagem nem era com ela, era com a filha dela, a gente estava conversando. Nisso ela falou: você tem alguma coisa que a gente possa orar por você? Eu falei: minha mãe não enxerga. E nisso a gente já entrou na casa da moça, não deu nem tempo dela pensar muito, entramos. E não, foi muito rápido. Você ficou, então vamos orar, entendeu? Já acabou a conversa, a gente começou a orar. Foi muito assim, espiritual naquele momento. Era a Amanda, que era a nossa líder, a Lara e eu. A gente colocou os 3 as mãos ao mesmo tempo no olho da moça. Foi muito sobrenatural. A gente orou, não aconteceu nada. A gente orou de novo. E aí ela começou a escorrer lágrimas, mas assim, muito mais que um copo d'água de água. Assim, foi muita água que ela chorou muito. E nisso, a gente começou a conversar com ela, ela falou assim: moça, você usa óculos? E ela não enxergava nada. E nisso, a dela já falou: o quê? A avó dela não enxergava. E nisso a gente entendeu que foi uma cura parcial que ela viu naquele momento, foi totalmente sobrenatural. A gente acredita que vai ser uma coisa gradativa nesse sentido, mas houve cura e eu creio que o Senhor colocou esperança no coração daquela família que não tinha expectativa de um amanhã, no sentido da visão da avó. E por último, que eu vou contar, é uma experiência que eu tive com a Sara. A gente estava numa casa abordando alguns senhores. Nisso a gente entrou. E a gente não. Essa que é a questão. Quando a gente não pode entrar na casa das pessoas, teoricamente. Então quando fala a gente entrou, é que algo está acontecendo, entendeu? Clandestino. Clandestinamente entramos na casa de uma pessoa que a gente não conhece. E nisso a gente começou a conversar e a gente descobriu que tem uma senhorinha com uns mais de 80 anos que ela não mexeu o braço. Começamos a orar, não aconteceu nada. Começamos a orar de novo, o braço dela não se mexia, começou a se mexer de novo. Aí isso, a gente começou a orar de novo, porque o joelho dela também não estava mais funcionando. Ela dormia muito mal à noite, sentia muitas dores. Isso, começamos a orar, oramos, não aconteceu nada. Quando oramos pela segunda vez, o joelho que ela não mexia voltou a se mexer. A gente crê que houve uma cura sobre a vida dela e que as dores que ela tinha foram cessadas naquele instante. Amém. Enfim, igreja, é isso. Eu poderia continuar contando, mas muito obrigado pela oportunidade. E aí, ele chegou e viu que passou na Unicamp no vestibular, gente. Mas esse ele vai contar depois, então. Uma coisa que aconteceu comigo que marcou muito foi no dia de serenata. Nesse dia, a gente pega um violão, vai cantando de casa em casa, daí as pessoas saem das casas, geralmente para ouvir. É maravilhoso. Daí a gente estava lá, já estava terminando já a ação, e a gente começou a cantar em uma esquina, uma velhinha, como se fosse. Daí a gente estava lá, começou a cantar, apareceu muita gente. Apareceu umas 5 crianças lá em uma casa,
vários adultos lá, e a gente cantando, tranquilo. E a orientação que nos foi dada é, a gente terminou de cantar, geralmente pega alguém, uma dupla, ou homem ou mulher, e vai falar com as pessoas que estão lá. Aí eu fui. Na hora que eu virei de costas assim para puxar alguém comigo para ir lá falar, eu vejo uma mulher atrás de mim chorando muito por conta das músicas que a gente cantou. Daí eu olho assim para trás, eu não tive nem reação de puxar alguém, eu fui. Nem sei o que aconteceu, eu fui. Daí eu comecei a falar para ela do amor de Jesus e foi maravilhoso. Eu consegui ver que ela foi muito ministrada nesse momento. Ela não parava de chorar, ela nunca tinha ouvido sobre Jesus. A gente pensa que as pessoas já ouviram, que Jesus é conhecido, mas tem pessoas que realmente não conhecem. Isso me marcou muito. Aí eu fui, comecei a falar com ela, orei por ela. Ela tinha um nome meio estranho, não vou lembrar, mas o apelido dela era Mari. E foi sensacional esse momento para mim. Foi o que mais me marcou em toda a viagem. Boa noite, igreja. A paz. Eu não sei quantos testemunhos eu vou contar, mas eu vou pelo Espírito Santo. Não, enfim, o primeiro que eu queria falar mesmo que me marcou muito, foi do mesmo dia da serenata, que a gente foi passando, tocando violão. E no começo a ideia era só a gente realmente, assim, fazer a serenata, mas daí o pessoal no começo começou. A gente estava andando e a gente falou, a gente vai abordar algumas pessoas, a gente vai bater na casa de algumas pessoas. E o Espírito Santo estava tocando muito em mim, assim, de ir atrás das pessoas que a gente olha e fala que elas não merecem, sabe? Eu sei que muitas vezes a gente, como humano, pensa que uma pessoa não vai ouvir, ou que ela não merece, ou que ela não vai acreditar. E o Espírito Santo tocava muito em mim, porque na palavra não fala das pessoas que no começo já acreditavam, mas fala das pessoas que não tinham nem esperança. Como Paulo, que perseguia cristãos, enfim. Daí a gente parou e geralmente o pessoal, eles passam assim, é meio que uma briga, entendeu? Tipo, tem uma pessoa ali, alguma pessoa já vai direto nela para abordar. E a gente passou do lado de um bar, porque tinha muito homem bebendo assim, tava no bar, era noite já, começo de noite, tipo, tinha passado uma hora que já era noite já e o pessoal tava bebendo. E eu olhei e falei assim, caramba, ninguém foi, e só eu tô aqui. E geralmente a gente vai em dois, né, porque é melhor. Eu falei, cara, eu vou abordar. Daí os meus líderes estavam um pouco na frente de mim, eu olhei pra eles, olharam pra mim, e daí eu fui. Comecei a abordar, tipo, uns 5 homens, assim, quase bêbados, já estavam bebendo. E comecei a fazer a pesquisa, né, que a gente tem uma pesquisa, que é meio que uma desculpa pra gente chegar no Evangelho. Comecei a fazer a pesquisa com eles, e chegou mais um cara, daí tinha um senhor que estava um pouquinho mais pra frente, ele veio mais pra perto e eu não pedi. Tipo, eles só vieram, e naquele momento eu percebi que aquele lugar estava, sabe, ansiando pelo... Eles tinham muito desejo de ouvir a palavra, e chegou um cara, eles bebendo, eles queriam ouvir do que eu estava falando. Eu estava falando do Evangelho e orando para o Espírito Santo, Senhor, me ajuda, porque eu não sei o que falar aqui. São 5 homens adultos, tipo, olhando para mim, eu sou uma criança para eles, e que eles vão pensar de mim? O Espírito Santo foi, sabe, colocando palavras na minha boca, eu nem lembro o que eu falei. E, sabe, foi algo muito sobrenatural. Eles estavam muito, sabe, como que eu posso dizer? Também, eles estavam muito cabeça dura. Aquele senhor, ele estava, sabe, parecia um enviado mesmo, tipo, para tentar calar o que eu estava falando, porque tudo que eu falava eu contrariava. Mas o Espírito Santo colocava a palavra na minha boca, eu conseguia contrariar o que ele estava falando com base na palavra e com amor. Porque aquele momento eu tinha que mostrar o Evangelho, realmente, tinha que viver também. Porque não só apenas de palavra eu podia falar, mas eu tinha que viver também, mostrar para eles o que era realmente que eu estava falando. E no final eles estavam falando, eles falavam que eles não mereciam, que eles bebiam, eles não conseguiam sair daquilo. Eles foram se abrindo, eu já estava falando para uns caras de 50 anos se abrindo para mim aqui. O Espírito Santo quer agir muito aqui. E eu falei para eles que havia perdão, que eles tinham um lugar na mesa. E no final todos aceitaram Jesus. Eles aceitaram Jesus, foi muito forte, estou arrepiado, estou muito arrepiado. Foi muito bom realmente. E aquele senhor também aceitou Jesus, um cara que falava que a mulher dele era cristã e ele ouvia alguns louvores com ela quando chegava em casa, às vezes chegava bêbado. E eu fiquei pensando, caramba, naquela casa mudou, porque eram homens, eram cabeças de casa, e aquele cara se converteu, aceitou Jesus e todos foram mudados. Eu creio muito que
não só uma semente foi plantada, mas o Espírito Santo habita neles agora. E também um pouco mais pra frente, no mesmo dia, um pouco no final, assim, já estava indo embora, e passou uma menina, uma trans, e ninguém estava querendo abordar ela. E na minha cabeça eu sempre lembro daquela primeira parte de 1 Timóteo que fala que a lei não foi feita para os justos. Ninguém aqui é justo, ninguém aqui é perfeito o dia inteiro. E na visão de Deus, sabe, no olhar de Deus, todos somos pecadores. E às vezes aquela mulher trans era a que mais estava precisando. E eu falei, ela estava passando, foi muito engraçado, que ela estava passando escondida, que ela não queria ser abordada, ela percebeu que era coisa de crente. E muitas pessoas falavam assim, é coisa de crente, não quero ouvir. E no final todo mundo citava Jesus e falava, agora você é crente. Enfim, daí eu abordei ela e eu falei, você sabe aqui, a gente começou na rede social, comecei a abordar ela foi meio que se abrindo, começou a chorar, falou, eu sou afastada da igreja desde pequena, eu falei que eu era trans e a minha família não me aceita mais, e eu sou muito solitária. Ela começou a se abrir assim, e eu falei, qual foi a última vez que alguém falou que te ama? Ela olhou pra mim e ela falou, nossa, faz muito tempo. Eu falei, então Jesus hoje fala que te ama, e eu fui feito para te amar também, porque todos nós temos que amar uns aos outros. Eu falei para ela, eu amo a sua vida, eu fui feito para isso, nós fomos feitos para se amar, Cristo te ama, Cristo morreu por você também. E ela foi muito ministrada, e ela estava chorando assim, e no final ela não acabou aceitando Jesus, mas ela aceitou uma oração, e foi algo muito ministrado no meu coração também, porque não somente a pessoa que a gente aborda é ministrada, mas também a gente é muito edificado naquilo que o Espírito Santo começa a edificar na nossa vida, e a gente sai completamente outra pessoa. Então, às vezes aquela pessoa que você acha que nunca vai querer ouvir, ou insiste, sabe? Cristo não veio para perfeitos, mas veio para pecadores, e para os piores dos pecadores, porque eu sou o pior dos pecadores, e acredito que todo mundo aqui, se não pensa o mesmo, outra vez tem que rever, mas Cristo veio para morrer por nós e por todos. Amém? Paz, amados, tudo bem? Gente, muitos testemunhos. Eu vou contar de um dia que nós estávamos em uma rua abordando pessoas, e eu encontrei uma senhora, e a gente conversando, ela disse, entra na minha casa. E aí eu fui clandestinamente entrar na casa da senhora. Estava ela e toda a família, e ela falou assim, ora por nós, tal. E ela falou que a filha estava muito doente desde a manhã, estava com muita febre, com muitos sintomas, e não estava conseguindo levantar da cama. Ela falou, minha filha está muito doente, ela falou, inclusive ela vai ficar no quarto enfim. Eu falei, não, gente, olha aqui, não tem problema. Nós nem tínhamos começado a oração, a menina saiu do quarto, assim, como se nada tivesse acontecido. A mãe olhou assim, tipo, você tá bem? Porque a menina saiu, tipo, como se nada tivesse acontecido. E ela assim, mãe, eu escutei eles entrando em casa e eu comecei a ser curada. Eu senti que os meus sintomas começaram a ir embora. Ela falou, eu tô só com um pouquinho de dor de cabeça, mas assim, já está indo embora e eu quero receber a oração. E ela entrou ali, nós todos oramos ali com eles. E no final da história, ela teve uma cura completa e todos na casa aceitaram Jesus. Então assim, foi um milagre assim. Eu vivi aquela passagem que fala que até a sombra de Pedro curava, porque a gente nem tinha orado por ela, a gente só pisou na casa e ela foi curada e ela foi restaurada para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus, gente. E o outro testemunho, eu estava abordando um moço na rua e eu comecei a me arrepiar inteira. Eu conversando com o moço sem entender porque eu estava me arrepiando. E dado o momento da conversa, ele contou para mim que ele era da Umbanda. E aí eu falei, meu Deus. E eu continuei, falei, evangelho é para todos. Conversando, conversa vai, conversa vem, conversa vai. E eu perguntei se ele gostaria de aceitar uma oração, mesmo sendo de outra religião. Ele falou, eu aceito. Então, orando com ele, com os olhos bem abertos, né? Porque eu falei, Satanás vai me testar. E aí, orando por ele e tal. E no final, a gente sempre faz a oração, oferece para a pessoa se ela quer aceitar Jesus, explica qual que é a confissão de fé, o que significa, né, essa vida em Deus. E eu falei, gente, fiquei naquela hora, será que eu explico para ele? Porque, né, ele é de outra religião, será que vai aceitar? Eu falei, eu vou oferecer para ele, se for de Deus ele vai aceitar. Então eu expliquei para ele toda a obra redentora de Cristo, tal, ele ouviu sempre prontamente.
E aí no final eu ofereci e ele falou assim, eu quero aceitar esse Jesus. Ele falou assim pra mim, porque eu senti que Deus me deu uma nova chance de vida, porque ele levou uma bala na cabeça há um tempo atrás e ele foi tocado, ele falou, não, eu quero esse Jesus, eu quero isso que você está ministrando. Então mesmo ele sendo de outra religião, ele aceitou Jesus e ele comentou comigo que ele falou, me dá o endereço da igreja porque eu preciso na igreja. Então assim, foi muito de Deus mesmo, porque pela gente esse tipo de coisa não acontece. Quem sabe, quem conhece pessoas, não, esse tipo de coisa não acontece. E o meu último testemunho é do dia que nós fomos no Pelourinho, que foi o nosso dia de folga. Não sei se acho que algumas pessoas viram o vídeo que eu estava ministrando com uma flag no Pelourinho e teve um testemunho por trás disso. Nós fomos no dia de folga e começou o céu a fechar, a gente, de uma tal maneira, começou a ficar feio o tempo assim, parece que dava aquela chuvona, e começou realmente a pingar umas gotas. Eu falei, nossa gente, justo no nosso dia de folga, né, passamos vários dias aqui em missão, né, eu falei, Deus, né, poxa vida. E lá no Pelourinho, para quem não conhece ou para quem já foi, tem vários pais e mães de santos, e eles não perguntam se você quer ser benzido, eles simplesmente chegam em você com a folhinha assim e vai benzendo, tá? Para quem não conhece. E nós estávamos lá, né, com a galera, e um deles virou para nós, de branco e tal, virou para nós e falou assim, São Filho, manda a chuva mesmo para acabar com esse povo aí, para acabar com a folga desse povo. E naquele momento começou a fechar o céu de uma tal maneira, eu falei, gente, jura, no nosso dia de folga? E aí eu falei, não. E aí a gente foi, né, subiu. Aí eu falei pro Rafa, volta lá comigo, vou fazer o negócio. E aí você já aproveita e já filma, porque eu queria testemunhar desse momento. E aí eu peguei minha flag amarela, eu tinha levado, poucos dias atrás Deus tinha mandado eu fazer essa flag, que é aquela bandeira amarela, em dourado e amarelo significando a divindade de Deus, né? Que as cores douradas significam a divindade, a majestade de Deus, num estado onde tem tantos sincretismos, né? Citar religiões aqui, são várias religiões. E eu falei, eu quero ir lá no meio, onde tinha uns tambores tocando aqui, tinha uma galera, eu quero ir lá no meio e eu quero declarar que Jesus é o único Senhor e que nada vai atrapalhar o nosso dia. Peguei minha flag, o pessoal orando, falei, vamos lá. Em nome de Jesus, declarando, não deu 2 minutos, né? O céu abriu, gente, um sol. A gente aproveitou o sol o dia inteiro. E a gente ficava olhando pro pessoal, tá vendo? Jesus é o único Senhor. Então, assim, a gente viveu vários milagres, desde cura física, curas espirituais, até mesmo dança, é verdade, porque a dança não é algo tão reconhecido, né, no meio de evangelismo, a dança não é algo tão reconhecido, assim, para pregar o evangelho. E Deus nos usou, né, a outra pracinha também, que era uma pracinha, era uma encruzilhada. Nós ministramos e estava muito, assim, fechado ali, né, o lugar. Depois que nós ministramos também, o negócio desenrolou tanto que pareceu tanta gente pra gente evangelizar, a galera aceitando Jesus, então, assim, foi algo muito de Deus. E nós estamos aqui, eu queria agradecer, gente, imensamente a vocês, igreja, pelo apoio que vocês nos dão, aos nossos pastores que estão ali em todo momento. O dia que vocês oraram pela gente, para vocês terem noção, a gente estava assim, passando por muitas lutas, nosso corpo físico estava muito fraco, o nosso, assim, é uma luta, gente, mente, corpo, alma e espírito, enfim. E nesse dia a Gil mandou o vídeo de vocês orando por nós. Eu estava no quarto com as meninas, eu falei, gente, eu arrepiei, eu falei, gente, a nossa igreja está orando pela gente, estou emocionada. Então, assim, foram coisas que foram nos fortalecendo durante a missão. Então, eu agradeço vocês, agradeço a quem doou, porque também estavam vivendo momentos difíceis nesse sentido, e a oferta de vocês chegou em, assim, um momento crucial da missão que nós precisávamos, porque nós sabemos que missão não é somente quem vai, mas é as mãos que ofertam, os joelhos que oram. Então, de uma forma ou outra, vocês estavam conosco, né, nessa missão. Então, eu queria agradecer imensamente a essa igreja saudável que nós vivemos. Queria convidar aos jovens que estão aqui para que vocês tenham essa vontade de ir na próxima, porque a comissão é para todos. Lógico que a gente pode evangelizar o nosso vizinho, a gente deve, né? Mas quando Deus nos chama para ir, nós temos a oportunidade de ir, que nós realmente tenhamos isso no coração de ir. Então, jovens, vocês estão aqui, que Deus desperte no coração de vocês para que vocês vão um dia com a gente, para que vocês vejam. A gente sabe que o Deus de ontem é o mesmo de hoje, é o mesmo eternamente, mas quando a gente experiencia das coisas que Ele está fazendo, é muito incrível, a gente amadurece,
enfim, Deus em tantas formas. Então, que vocês tenham esse desejo no coração, e a igreja faça um convite, porque o pastor tem muitas coisas no coração dele, de fazer alguns evangelismos pela cidade, até mesmo a questão do bazar, é uma forma de trabalho à sociedade, então que vocês se envolvam realmente, sabe? Isso é participar daquilo que Deus está fazendo, então que vocês estejam envolvidos. E eu acho que é isso, né, gente? Glória a Deus pela vida de todos, que Deus abençoe, e amém, gente, glória a Deus. Glória a Deus. Obrigada. Que o ano que vem tenha que ser 2 domingos, né? Que Deus vai multiplicar os jovens mochileiros em nome de Jesus. Obrigada, gente. Se você está nos visitando nessa noite, seja muito bem-vindo. Ao final do culto, a gente quer entregar uma lembrancinha, um presente para você. Se você está aqui pela primeira vez, pode ir lá no fim, acabando aqui o culto, vai lá no fim, pega o seu presente, vai ter um suquinho, um lanche gostoso para você, não vai embora, tá bom? Deus abençoe. Amém. Boa noite, igreja. Paz do Senhor a todos. Amém. Um detalhe, né? A partir de março, ou em março, no mês de março, nós queremos fazer uma ação como essa aqui em Rio Claro. Então a gente não quer apenas enviá-los, né, para outros lugares, mas isso foi uma espécie de treinamento também para que a gente comece a ter algumas ações parecidas com essas dos jovens mochileiros aqui em Rio Claro também, né? Já tivemos um treinamento na igreja sobre evangelismo, vamos ter uma camiseta específica para isso e a gente vai ter alguns momentos assim. Alguns talvez perguntam, olha, por que precisa ir para a Bahia ou para outro lugar se a gente pode fazer em Rio Claro? Simplesmente porque ir para outro lugar é completamente diferente do que fazer em Rio Claro. A experiência, o conjunto da obra, o que eles vivenciaram, não tem como a gente proporcionar aqui. Tem alguns jovens, por exemplo, que nunca viajaram de avião. Foi a primeira vez, tiveram essa experiência de ir no aeroporto, pegar um avião e ir para outro lugar. Foram para um outro estado, uma outra cultura, né? 24 horas ali durante o quê? 7 dias, 10 dias, fazendo devocional, orando, se enchendo do Espírito Santo, ações com teatro, com dança, com panfletagem, com todo tipo de abordagem que é muito difícil, é bem mais difícil a gente reproduzir aqui, algo assim. Então nós pretendemos fazer aqui, mas seria mais ou menos aqui, façamos aqui e façamos do lado de lá também, né? Então foi boa a palavra da Miriam aqui. Outros jovens que queiram participar nas próximas, a gente vai ajudar, vamos orar pela sua vida, é uma experiência única, né? Com certeza. E algo legal também, dentro da nossa região, que é a Sudeste 3, os únicos jovens que foram para os jovens mochileiros até agora são os jovens de Rio Claro, né? De 25 campos que a gente tem em toda a nossa região. Eu, como secretário regional de jovens, estou tentando trabalhar isso, incentivar também, divulgar os jovens mochileiros, porque os de Rio Claro são os que estão aí, né, participando pela primeira vez dessa ação. Então tem gente do sul, tem gente do norte, tem gente de todos os lugares. Vocês estavam em 25 mais ou menos, né? Uns 25 jovens de todos os lugares. Então eles conhecem outras pessoas também, fazem amizades, conhecem os líderes, né, da missão. Então é uma bênção também, certo? Eu quero, já que nós estamos falando de testemunho, de bênção, de festa, né, de tudo isso que é muito bom, eu queria chamar aqui hoje alguns irmãos que vão ser recebidos na comunhão como membros. O Celso e a Alessandra, eu já vi eles ali no fundo. O Paulo e a Sueli. O Mateuzinho está aí, não? Ah, está ali no cantinho. Cadê o Mateus que eu não vi, né? O Mateus foi ferido, mas está vivo e está se recuperando, né, Mateus? Foi tocado aqui assim do lado, mas... Pode chegar, gente, vem aqui. Chega mais. Bom, para vocês que não conhecem então, ó, Mateus, esse jovem bonito aqui, ó. Pode chegar mais aqui, a Sueli, a mãe dele, o Paulo, a Sueli e o Mateus vieram da Igreja Novo, ok? Pode vir mais aqui. E o Celso e a Alessandra, se vocês não sabem, cozinham muito, demais, viu, Lico? Cozinham demais. E tem outras habilidades também. Vieram da Fonte da Vida e estão há um tempo participando aqui conosco, tomaram a decisão de
firmarem um compromisso com a gente, de estarem caminhando juntos. E aí hoje à tarde, pensando, né, nesse momento, Deus me levou a um texto que está em Efésios, eu queria ler para vocês e passar um pouco do que a gente está sentindo, do que é a igreja, né? Então, Efésios no capítulo 4, a Bíblia diz assim, 4:15, versículos 15 e 16, Efésios 4:15 e 16. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então, em primeiro lugar, é a nossa intenção, é o nosso desejo amá-los. Vocês deixam? Nós queremos amá-los, né? Seguir a verdade em amor, como diz a palavra de Deus. Nós estamos num ambiente de crescimento, então a Bíblia está falando assim, cresçamos em tudo, certo? Existe um dono nessa igreja que se chama Jesus Cristo, Ele é o cabeça da igreja, né? Nós estamos aqui, sim, tem pastores, vocês vão fazer parte de uma denominação, existe um presidente e tal, mas o dono do avivamento bíblico, o dono dessa igreja, o cabeça dessa igreja é Jesus Cristo, né? Então é bom colocar isso, né? Vocês vão o tempo todo ouvir isso, que essa é uma igreja cristocêntrica, uma igreja onde a gente quer exaltar Cristo, né? Queremos falar bem de Cristo, falar da mensagem de Cristo, e é isso. E aí a Bíblia vai dizer assim que nós somos um corpo, e que esse corpo precisa estar bem ajustado e unido, e todas as juntas aí precisam se auxiliar, né, para que aconteça um crescimento generalizado do corpo todo, que é um corpo que vai edificando a si mesmo em amor. Aí Paulo usa de novo a palavra em amor, né, e diz assim, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então é uma troca entre nós, né? Nós queremos amá-los, e vocês também devem amar esse povo bonito. É o que povo bonito, né? Vocês sim devem buscar um crescimento, mas não só de vocês. Naquilo que vocês puderem ajudar para que outros cresçam também, façam isso, né? Nós falamos muito na igreja de unidade, né? Então, sempre que a gente recebe um membro, a gente diz assim, nós não estamos recebendo pessoas num clube, né? Vocês não são hoje associados, vocês são parte de uma família. Aqui é uma família. Na família tem momentos alegres, tem momentos tristes, tem horas que a gente precisa sentar para discutir a relação, né? Mas é isso, família é isso, né? Então sejam bem-vindos. E comentei, né? A gente passou por algumas orientações aqui, aquilo que Deus colocou na vida de vocês, como dons, talentos, né? Capacidades do Espírito, coisas que vocês aprenderam ao longo da história da vida. Nós estamos querendo ver, né? Então os serviços, o envolvimento com a igreja está aberto, né, para vocês, e vai ser benção, tenho certeza, em nome de Jesus, tá bom? Gente, vocês recebem eles em nome de Jesus? Amém! Glória a Deus. Então vamos ficar em pé, vamos orar. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse momento tão especial em que a família aumenta, em que nós nos unimos em amor, em compromisso, em fidelidade, com esse objetivo de olhar para Cristo, de crescer, de ser edificado, de poder dar a nossa cooperação também. Pai, abençoa em nome de Jesus, Pai. Abençoa a vida do Celso. Pai, eu recebo em nome de Jesus nessa comunidade, a vida da Alessandra também, o Paulo, liga espiritualmente, ó Deus, a essa comunidade, o Mateus, a Sueli, Pai, em nome de Jesus, que eles possam, ó Deus, ser cuidados nesse lugar, e que possam também, Pai, ajudar a cuidar de outros, a servir essa igreja maravilhosa, a servir de acordo com aquilo que o Senhor tem mostrado para eles. Muito obrigado, Deus, nós te agradecemos por esse dia de festa, culto de Santa Ceia, em que esses irmãos, ó Deus, creio, movidos pelo Teu Espírito, decidiram caminhar conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém.
Somos em 107 agora. Somos em 107. Gente, até aproveitando o momento, duas coisas. Você que tem caminhado conosco e deseja se tornar membro, me procure, porque a gente passa algumas orientações, né? Se você já é batizado e quer ficar conosco, só me procure, que a gente faz isso normalmente nos cultos de Santa Ceia. Para você que não é batizado, já vou adiantar mais uma vez. A nossa primeira oportunidade para o batismo vai ser no dia 26, nós mudamos a data, 26 de abril, é o último domingo de abril. Nós vamos fazer um almoço numa chácara que tem piscina, fazer um culto lá pelo período da manhã, mas eu preciso que você, com uma certa urgência, caso queira se batizar, me procure, porque aí a gente tem que fazer também um estudo bíblico, encomendar camisetas, né? O pessoal que se batiza aqui ganha uma camiseta. Então são essas duas informações, tá bom? Deixa eu passar aqui para o pastor Daniel. Vamos para um momento de ofertório. Opa, Paulinho, surpresa, não sei o que é, não. Graça e paz, é surpresa, pode ficar, pastor. Ju, Vitória, é surpresa. Essa semana, essa família abençoada aqui, a família pastoral, completou 13 anos de missão nessa comunidade, e em nome de toda a igreja a gente quer honrar a vida de vocês, dizer que nós amamos vocês e obrigada mesmo por tudo, pelo pastoreio, pelo cuidado, né, irmãos? Então é um singelo presente para agradecer. Amém? Doce, queijo, de toda a igreja para você. Obrigada. Abra uma Bíblia, por favor, no livro de Gênesis, capítulo 28. Gênesis 28, versículo 20, vamos ler do 20 ao 22. Amém, amém? Então Jacó fez um voto dizendo: se Deus estiver comigo, cuidai de mim nesta viagem que eu estou fazendo. Provei-me de comida e roupa, e levai-me de volta em segurança à casa de meu pai. Então o Senhor será meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo o que me deres, certamente darei o dízimo. Nós vemos um momento em que Jacó teve um encontro com Deus, um encontro marcante com Deus. E depois de um encontro com Deus, algo sempre muda em nossa vida. E algo mudou na vida dele, algo mudou na vida de Jacó. Deus não pediu nada para ele, não existiu cobrança, não tinha lei, mas depois daquele encontro, o coração de Jacó responde, muda, fica cheio de desejo da presença de Deus e de viver com Deus mais coisas. E ele faz esse voto que Jacó faz é uma resposta a um encontro com Deus, uma resposta por algo que ele viveu que nunca tinha vivido antes. E ele faz esse voto, ele diz: de tudo que me deres, certamente eu darei o dízimo. Repare que Jacó não fala assim: olha, estou pensando aqui, talvez eu acho que eu vou dar o dízimo daquilo que Deus me proveu. Ele não faz isso, ele não tem dúvidas, ele não fica no meio do caminho, ele fala: olha, o que Deus fizer comigo, certamente eu vou dar o dízimo. Jacó
ele não oferece isso, esse voto, ele não faz esse propósito de devolver o dízimo para que ele tenha um encontro com Deus. Ele fez isso porque ele teve um encontro com Deus. É um encontro com Deus que gera gratidão, é um encontro com Deus que gera esse desejo, não uma obrigação, mas esse desejo de retribuir de alguma forma. É o coração dele dizendo: Senhor, o que eu tenho vem de Ti, e por isso eu gostaria de Te honrar. Entregar uma oferta, o dízimo, é uma forma de devolver a Deus o privilégio do cuidado que Ele está fazendo com cada um de nós. Nesse momento nós temos o privilégio de reconhecer tudo que Ele fez pelo encontro que nós tivemos e ofertar, trazer o dízimo, a sua oferta para a casa do Senhor. E que a nossa oferta seja um fruto de um coração de alguém que viveu algo com Deus, de um desejo sincero de honrar o Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor, nós queremos Te agradecer nessa noite tão especial, muito especial, de muitos encontros, muitas coisas boas e testemunhos daquilo que o Senhor fez. Por isso gostaríamos de honrá-lo agora, com nossas ofertas e nossos dízimos, Senhor. Isso é uma parte daquilo que o Senhor proveu, e fazemos isso pelo privilégio de servirmos a Ti, de termos encontrado um Deus verdadeiro, pela honra de estarmos diante do Senhor. Recebe toda a adoração através de dízimos e ofertas nessa noite. Abençoe a Tua igreja, dá-nos sabedoria para usar esse dinheiro da forma com que o Teu nome venha a ser glorificado. Damos graças ao Senhor, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Pode trazer seu dízimo e sua oferta. Casados podem vir à frente, crianças, vamos orar. Professores, quem que é o Pedro hoje? Pedro e a Cauana. Podem ficar aqui assim, ó. Aqui, ó. Porque vocês não ficam com tanta pressa de já sair ali, né? Vão ficar aqui. Pode vir. Vamos orar por eles e por nós, né? Já que nós temos que ser como crianças, então vamos pedir a Deus nos dar um coração de criança, aberto para ouvir a palavra, para aprender de Deus e para dar frutos. Quem concorda? Amém. Né? Vamos orar então. Deus, em nome de Jesus, eu quero Te agradecer mais uma vez pelas crianças, que são pérolas presentes do Senhor para nós. Obrigado pela vida do Pedro, da Cauane, que estão se dispondo, que têm se disposto a servir nesse ministério, ensinando as nossas crianças, orando por elas, compartilhando com elas aquilo que eles têm aprendido. Em nome de Jesus, que esse tempo seja uma bênção, seja produtivo e que as crianças possam aprender a Te amar cada dia mais. Nós adultos também colocamos as nossas vidas, os nossos corações diante do Senhor. Fale conosco, continue a falar conosco, que o nosso coração esteja aberto, quebrantado, para ouvir a Tua voz e para praticar a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, gente. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 26, dos versos 36 a 46, é o texto que narra o período, o momento que Jesus estava no Getsemane. Então, acabou a ceia, tinha acabado de passar a ceia, um momento lindo, glorioso ali de Jesus com os discípulos, um momento de muita alegria, aprendizado, serviço, né? Jesus dando um exemplo ali, lavando os pés dos discípulos. Mas agora chega um momento mais crítico em que Jesus está ali orando a Deus, angustiado, pedindo a Deus se fosse possível passar aquele cálice dele. Então estava se aproximando a hora de Jesus, ou melhor, já tinha chegado a hora, né? E Jesus está ali no jardim de Getsemane. Então vamos ler Mateus capítulo 26, versículo 36. Então Jesus, ele foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e lhes disse: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se.
Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar: meu pai, se não for possível afastar de mim esse cálice, sem que eu o beba, faça-se a sua vontade. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos seus discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Aí vem aquele que me trai. Tema de hoje: cálices da vida. Não sei se você já reparou, mas aqui na mesa tem um cálice, né? E ao longo da mensagem eu tenho certeza que eu vou olhar para ele algumas vezes, e você também. Cálices da vida. Deus, Ele tem planos. Ele tem planos para mim e para você, certo? Mas não só para mim, Ele tem planos para todos. Ele tem planos que se referem a mim, propósitos que se referem a mim como pessoa, como indivíduo, e Ele tem planos globais, vamos dizer assim, planos comunitários, planos para todos nós. Dentro desses planos e propósitos de Deus, nós temos alguns cálices, né? Pensa num cálice com uma bebida, e esses cálices em alguns momentos são muito doces. A bebida é doce e traz consigo alegria, festa, aquela coisa gostosa de beber, aquele cálice maravilhoso. Em outras situações, o cálice traz consigo uma bebida amarga, indigesta, difícil de beber. Seja doce ou amargo, esse cálice precisa ser encarado com fé e com coragem, porque se é nosso, nós vamos ter que beber. Percebe? Então Jesus está num momento delicado, difícil, um momento em que o tentador se aproxima. Diante dele há um cálice amargo, difícil, e Jesus está dizendo, Jesus está orando: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. Se eu tenho que beber, se é meu esse cálice amargo, de tristeza, de angústia, e aqui a Bíblia, fala tristeza mortal. Jesus estava sentindo uma tristeza mortal, uma angústia, os discípulos todos dormindo, ninguém ali para orar com ele, para vigiar com ele, e se aproximando, todos aqueles homens que iriam capturá-lo para levá-lo até a crucificação. Então, guarde isso, o tempo todo eu vou usar essa palavra cálice aqui. E vontade de Deus, vamos falar sobre vontade de Deus, planos de Deus, e nós estamos diante de uma mesa que simboliza tudo isso, simboliza alguém que encarou um cálice, bebeu, foi até o final, morreu por mim e por você, e é por isso que nós estamos hoje aqui, hoje nesse momento, podendo tomar um cálice doce, de paz, de salvação, de alegria. Para nós hoje é esse cálice que está chegando aqui nessa noite, mas alguém teve que beber um cálice amargo, difícil. Então o que significa crer sob a vontade de Deus, que é o que está acontecendo aqui com Jesus? Significa dizer que a minha fé precisa estar submissa ou abaixo da vontade soberana de Deus. Vou repetir: a minha fé precisa estar abaixo de uma outra vontade que é maior do que a minha e que é soberana. Isso é fé bíblica. Em outras palavras, eu não creio para que os meus planos e pensamentos prevaleçam, mas eu creio para que os planos e pensamentos dele prevaleçam.
E em alguns momentos eu vou estar diante de um cálice amargo. Em alguns momentos é doce, em outros momentos é um cálice amargo. E aqui a ideia é o quê? Eu preciso entregar. Eu preciso me submeter a essa vontade soberana e perfeita. Então, crer é diferente de acreditar. Muitas pessoas dizem assim: eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus. Agora, crer é viver uma vida inteira na dependência de Deus. Isso é crer. É permanecer ao longo dos anos. E foi o que aconteceu com Jesus. Diante dessa prova, ele permaneceu. Ele acreditou, ele se submeteu até as últimas consequências. Até as últimas consequências. E a gente olha assim: meu Deus, por que Deus permitiu isso? Né? Que o filho dele fosse até a cruz. E nós fazemos perguntas a Deus. Às vezes a gente pergunta assim: olha, por que uma pessoa, às vezes, que cuida tanto da saúde, se a pessoa se alimenta bem, faz exercício e tal, e às vezes adquire uma doença grave? E até morre por conta disso. E alguém que é um irresponsável vive muitos anos. A gente não faz essas perguntas? Por que, por exemplo, alguém que trabalha certinho, é competente, faz as coisas com excelência, muitas vezes recebem uma notícia de dispensa no serviço, enquanto outros que são menos capazes ou ficam bajulando o chefe, são promovidos? Por que, Deus? Por quê? Por que muitos ímpios prosperam, enquanto justos passam necessidades variadas? Quantas vezes pessoas piedosas, tementes a Deus, que estão vivendo em santidade e que às vezes estão enfrentando necessidades, e o ímpio que não tem a Deus, aparentemente tudo vai bem, tudo vai bem. E por que Jesus, o justo, depois de ter orado insistentemente ao Pai e não ter culpa de absolutamente nada, ainda assim vai para a cruz? Por quê? Por que o Pai não o livrou? Não é? Vocês viram que ele orou 3 vezes? 3 vezes Jesus disse: se for possível, passa de mim esse cálice. Se for possível, me livra dessa situação, desse sofrimento, porque o que viria pela frente seria terrível. E foi terrível. Eu gosto muito de um texto de Salomão que tem em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 4, que Salomão diz assim. Eu creio que é uma fala de Salomão de muita sabedoria e muito prática para nos ensinar a viver bem. Salomão diz assim: quando os dias forem bons, aproveite-os bem, mas quando forem ruins, considere, Deus fez tanto um quanto o outro, para evitar que o homem descubra alguma coisa sobre o seu futuro. Então Deus permite dias bons e dias ruins, para que a gente não saiba o que será o dia de amanhã. E como eu não tenho controle do futuro, eu aprendo a depender dele. E eu aprendo a temer o nome dele. Eu sei que você, como eu, a gente gostaria muito de saber o futuro. O que vai acontecer comigo em dezembro, até dezembro de 2026? Só que como eu não sei, você também não sabe, e nós teremos dias bons e ruins, cálices doces e amargos, nós aprendemos a temer a Deus e a depender de Deus a cada dia. Basta a cada dia o seu próprio mal. Por isso oramos: o pão nosso de cada dia, não é do ano inteiro, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, é hoje, né? Então, se hoje é um dia bom para você, pastor, hoje para mim é um dia maravilhoso, ceia, eu vou participar, e eu estou num culto alegre, ouvir testemunhos, uma bênção, aproveite. O dia bom, aproveite. O dia ruim, considere que Deus fez também esse. Deus permitiu esse também, para que você aprenda a glorificar no dia bom e no dia mau, no dia ruim. Olha que lindo que fala no Salmo 115, versículo 3. O nosso Deus está nos céus e Ele pode fazer tudo o que lhe agrada. O nosso Deus está nos céus e Ele pode fazer tudo o que lhe agrada. E se os céus estão abertos e Ele desce até nós, Ele fará aquilo que está dentro da vontade dEle, que é soberana e perfeita. Isaías diz assim, o profeta, no capítulo 46, versos 9 e 10: eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus
e não há nenhum como eu. Eu digo, meu propósito permanecerá de pé e eu farei tudo o que me agrada. Aleluia. Igualzinho o Salmo 115, não é? Então nós, criaturas finitas, mortais, nós nunca vamos alcançar a profundidade do infinito, a profundidade do eterno. Não adianta você ir num tatuador e fazer aquele símbolo da eternidade. Você não alcança a eternidade. O finito não consegue ter essa profundidade daquele que é eterno. Então, por que eu estou dizendo isso? Não fique desperdiçando o seu tempo e a sua energia tentando explicar tudo, ou descobrir todas as coisas que acontecem com a sua vida. Por quê, Deus? Por quê? Por que o Senhor está permitindo isso? É porque, né? É muito desgastante. É muito desgastante. Bom, então o que é preciso para aceitar esses cálices da vida quando eles chegam até nós? O que eu preciso para poder beber o cálice doce, que tem o líquido doce e o amargo? E gostemos ou não, esses cálices vão chegar. Mais cedo ou mais tarde, esses cálices vão chegar. E alguns transbordam, ou para a nossa alegria ou para o nosso desespero, né? Porque se é um cálice doce e transborda, coisa linda, alegria total, plena. Mas se é um cálice difícil, amargo, azedo, e ele transborda e demora um certo tempo, é difícil. Então o que eu preciso para receber de coração esses cálices? Primeiro, eu preciso ter disposição para abrir mão da minha própria vontade. Eu preciso entregar. Eu preciso entregar. Em Mateus 26, 42, é o que Jesus disse: meu Pai, se não for possível afastar de mim esse cálice sem que eu beba, faça-se a sua vontade. Jesus está dizendo para o Pai: eu me submeto à tua vontade. A minha vontade é essa, livramento. Mas se a tua vontade é crucificação, eu recebo. Eu tenho disposição para ir até o fim e eu abro mão da minha vontade. Então é como se nós disséssemos assim para Deus: Deus, eu acredito que a tua vontade é melhor que a minha. Eu acredito. Pense no Deus eterno. Esse Deus tem uma visão a longo alcance, certo? Deus tem conhecimento do futuro. Deus é mais sábio do que nós. E Deus sempre visa um bem maior e um bem comum, um bem coletivo. Não se trata só de mim, não se trata só de você, se trata de muitas outras pessoas que talvez você nem imagine que vão cruzar o teu caminho, se encontrar contigo. O profeta Jeremias diz no capítulo 29, 11: porque sou eu que tenho, ou que conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Eu grifei aqui, olha a ideia de Deus: eu tenho plano de fazer você prosperar. Você está preocupado com o futuro? Eu quero te dar um bom futuro e eu quero te dar esperança. Mas perceba no texto, Deus está dizendo: sou eu, não você. Sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês. Sou eu que conheço. E nos textos que eu li anteriormente, esses planos vão acontecer, porque Deus faz tudo o que lhe agrada. E tudo que Deus faz é bom e é perfeito. É o não. Então percebe que a nossa parte é o quê? Nos submeter. Orar como Jesus: Deus, eu queria isso, mas se não for isso, que seja feita a tua vontade. Paulo diz em Romanos 12, 1 e 2 que o nosso culto racional e inteligente é nós nos oferecermos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Se eu me ofereço, eu entrego. E eu digo: sim, Deus, eu não me amoldo a esse mundo, eu não pertenço a esse mundo. Pode usar os sofrimentos, os cálices amargos para me amadurecer, renova a minha mente, porque se eu não estou disposto a beber o cálice amargo, eu não vou experimentar, eu não vou comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, Paulo está falando sobre isso também. Você é o sacrifício, eu sou o sacrifício. Deus é o Deus de vivos e não de mortos. Deus que a gente vive, que tem consciência, que está pensando. Deus está dizendo: olha, eu quero você. Entrega a tua vida para mim, teu coração.
Vocês perceberam a palavra do pastor Daniel? Ele disse o quê? Essa questão de ofertar, dizimar, se torna muito mais fácil quando eu já tive um encontro com Deus. Primeiro, eu inteiro me dei a Deus. Depois, a parte material, ser generoso, colaborar, isso daí é tranquilo para mim. Agora, se eu não conheço a Deus, se eu não entrego meu coração, de jeito nenhum eu vou pôr a mão no bolso. Não vou. Então, a avareza, a infidelidade nessa questão é um sinal de não conversão, muitas vezes. É um sinal de alguém que não se rendeu ainda a Cristo. Porque tem coisa mais difícil do que entregar o coração a vida toda? Eu já entreguei tudo. No grupo da igreja lá eu coloquei uma charge, né? Achei muito legal aquela charge, né? Que o diabo está dizendo, você viu aí, Deus? Tirei tudo de Jó. Aí Deus disse para o diabo, mas tudo que Jó tem sou eu. Aí o diabo disse, aí você me quebra, né? Eu tirei a família dele, eu tirei as finanças, eu tirei a saúde, eu tirei tudo. Tá bom, mas o que ele tem sou eu. Não tem como, percebe? Então assim, gente, vamos ser sinceros. Você acredita na soberania de Deus? Você acredita que Deus tem pensamentos bons ao teu respeito? Você acredita numa soberania parcial ou total? Tem gente que acredita assim, não, eu acredito que Deus é soberano para essa área da minha vida, mas essa outra área que eu não vou entregar, não. Deus, só nesse cômodo o Senhor pode entrar, mas nesse aqui não. Então a soberania de Deus é total. Ou é tudo ou é nada. É radical? É radical. Ou é ou não é. Não é? A gente até brinca que unção. O que é esse negócio de unção, né, que vocês falam na igreja? Unção é que uns são e outros não são. O jeito mais fácil de explicar isso. Quem tem unção é filho de Deus, nasceu de novo, tem um coração circuncidado, né, se rendeu a Cristo, tem o Espírito Santo. Quem não é. E vai aparecer isso. Pergunta: Jesus foi ouvido na oração dele? Não vou pedir para o senhor erguer a mão. Ele foi ouvido? Porque você poderia pensar assim, lógico que não, pastor. Ele pediu para o pai livrar ele, o pai não livrou, ele não foi ouvido. Mas eu quero dizer para você que Jesus foi ouvido na sua oração. Como então, pastor, ele foi ouvido? Lá em Hebreus, a Bíblia vai dizer que ele foi ouvido. Hebreus capítulo 5, versículo 7, diz assim: durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas. Quer dizer, o negócio foi doído, intenso. Ele ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Você fala, não, peraí, tem alguma coisa errada nesse texto. Está dizendo que Jesus clamou, orou, chorou, ergueu a voz, né, pediu para o Pai livrá-lo da morte, e ele foi ouvido nada, ele morreu. Ele foi para a cruz. Não parece incoerente o texto de Hebreus? Mas o texto está dizendo que ele foi ouvido por Deus. Vai um pouco na frente aí na sua Bíblia, em Lucas capítulo 22. E eu vou te mostrar como que ele foi ouvido. E como você será ouvido nas suas orações quando chegar diante de você um cálice amargo. Lucas 22, 43. A Bíblia é maravilhosa porque a Bíblia explica a própria Bíblia, né? Às vezes um texto não está dando todos os detalhes, mas você vai para o outro e aparece um detalhe que não tinha no anterior, e você vai ligando os pontos e vai entendendo um pouco de como Deus trabalha e faz as coisas. Mas olha lá, Lucas 22, 43. Apareceu-lhe, então aqui no texto de Lucas está falando de Jesus lá no Getsemane, ok? É o mesmo contexto. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Como Deus ouviu a oração de Jesus? Fortalecendo Jesus, para que Jesus fosse até o fim e bebesse o cálice até a última gota. Tem momentos que Deus não vai te livrar. Deus vai te dar forças para que você passe por aquilo que você tem que passar. Então Deus ouviu ou não ouviu? Deus ouviu. E Jesus sabia também que ele veio exatamente para essa hora. Jesus sabia quem ele era e qual a missão. Mas ele, como homem, está pedindo para que o cálice passe. E Deus está dizendo, não vai passar. É seu. Beba até a última gota.
Então, nós vemos isso em relatos bíblicos, pessoas que Deus livrou da fornalha, Deus livrou dos leões, que Deus tirou da morte, que Deus livrou na hora difícil, no momento mais delicado e estreito, e outros Deus deixou morrer. Deus deixou morrer, foi até o fim, foi entregue, né? E foi o caso de Jesus. Então pense nisso. Se você tem essa disposição de dizer, sim, Deus, eu estou abaixo da tua vontade, eu me submeto à tua vontade. É esse o cálice? É meu? Esse copo é meu? Tem como passar, Senhor? E algumas vezes ele vai falar, tá bom, eu vou passar. Tudo bem, eu vou te livrar dessa. Passa, roda a mesa. E tem outros que ele vai falar, é seu. É seu, mas eu vou te dar força. Olha que lindo aqui, apareceu um anjo ali fortalecendo, consolando Jesus, junto com Jesus, para que Jesus pudesse até o fim. E graças a Deus, irmãos, que ele foi até o fim. Por ele ter ido até o fim, nós estamos aqui. Por ele ter ido até o fim, nós temos salvação, vida eterna. Nós somos perdoados nos nossos pecados. Por ele ter ido até o fim, eu e você hoje somos um troféu na galeria dele. Aleluia. O penoso trabalho dele não foi vão. Nós somos frutos desse penoso trabalho, dessa entrega, desse sacrifício. Nós fomos comprados. Pessoas de todos os povos, tribos e nações foram comprados pelo precioso sangue de Jesus. Imagine se o pai tivesse dito, não, tudo bem, vai, então você não precisa ir para a cruz. O plano de Deus sempre é perfeito. Os pensamentos de Deus sempre são os melhores. Então, essa é a primeira postura que nós temos que ter. Disposição para entregar, para nos submeter àquilo que é a vontade dele. Segundo, eu preciso ter uma disposição também para ser incompreendido, abandonado e sofrer sem motivo. Eu tenho que ter essa disposição. Isso é cristianismo. Ok? O que Pedro fez? Lá em Mateus capítulo 16, versículos 22 e 23, Pedro diz assim: Pedro chamou Jesus à parte e começou a repreender Jesus. Olha a ousadia de Pedro. Imagina aqui, eu repreendendo a Jesus, né? Começou a repreender Jesus dizendo assim: nunca, Senhor, isso nunca vai acontecer com o Senhor não vai beber esse cálice não, o Senhor não vai sofrer não, o Senhor não vai para a cruz. Jesus virou, a Bíblia diz que Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. Toma essa, Pedro. Para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e você não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Por que Jesus foi duro e fez isso a Pedro? Falou isso com Pedro? Preste atenção, gente. Homens, mulheres, nós humanos, nós lutamos por conforto e vida fácil. Quem não gosta de conforto e vida fácil? Não é? Se você pegar uma madeira agora e entrar uma ferpa no seu dedo, desse tamanho assim, você já começa a procurar uma pinça. Ah, meu Deus, tem que tirar esse negócio do meu dedo, vai inflamar, e está doendo. Então, nós queremos vida fácil, nós queremos conforto, nós fugimos dos cálices amargos. Em geral, todo mundo quer fugir, ninguém quer problema, ninguém quer sofrer, não é? E isso é satânico. Isso é satânico, isso é pedra de tropeço. Por quê? Porque se eu não sofro, se eu não passo por incompreensão, se eu não passo por algum tipo de abandono, se eu não sofro sem motivo, eu continuo infantil, eu não amadureço na fé. Pessoas carnais, pessoas fracas na fé, vão tentar te levar junto nessa postura covarde e de fuga. Pessoas, guarde isso, carnais e fracas na fé vão dizer para você: não, você não precisa passar por isso não. Não, você não está, você está radical demais, você está sério demais, você não está vendo que todo mundo está se afastando de você? Você não está vendo que você está fanático? As pessoas gostam da zona de conforto, no geral, e elas vão tentar te puxar junto delas. Incomoda ver alguém fiel a Deus, que vive em santidade, que está sendo rejeitado, incompreendido, sofrendo sem motivo, e essa pessoa continua fiel e permanece. Incomoda muita gente. Então você tem que ter essa disposição. Nesse cálice que Jesus bebeu, olha os ingredientes: angústia. Pensa nesse líquido aí. Tinha ali angústia, tinha suor, tinha sangue, tinha tristeza. O Filho de Deus está sendo entregue, não é?
tinha lágrimas, tinha clamor, tinha zombaria, tinha cruz, tinha açoites, coroa de espinho. Era isso, o ingrediente era esse, do cálice. Só que havia um propósito maior. Esse cálice funcionou como uma espécie de remédio. Quer ver o propósito maior? Hebreus 5, 8 e 9. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de salvação eterna para todos aqueles que lhe obedecem. Nós aprendemos a obedecer muitas vezes na hora da dor. Davi disse certa vez: foi bom eu ter sofrido, porque agora eu aprendi a temer a Deus, eu aprendi a obedecer a Deus. Também, gente, os cálices amargos nos ajudam na questão de nós sermos aperfeiçoados, crescer na fé. Também eu só me torno fonte para os outros de vida, de esperança, de cura, de salvação. Eu só me torno fonte se eu aprendi a obedecer por meio de sofrimento. Jesus no final se tornou a fonte de salvação eterna para todos aqueles que lhe obedecem. Percebe os propósitos de Deus? Lembra-se da história de Jó? Jó está tentando beber o cálice dele com dignidade. Ele não quer negar Deus. Ele ama Deus, ele é justo. Jó está tentando assim: gente, deixa eu quieto, esse cálice é meu, eu estou sofrendo, eu estou aqui me coçando com cacos de telha, eu estou ferido, eu perdi a família, eu perdi tudo, eu perdi os bens. Jó está tentando. O que os amigos dele fizeram? O que a mulher dele fez? Ô Jó, você deve estar pecando, amaldiçoa logo esse Deus e morre, abandona isso daí. O que é isso? Olha o que você está vivendo aí, ó. Que Deus é esse que deixou você chegar assim no fundo do poço desse jeito? Vieram com acusações, vieram com respostas simplistas. E qual foi o resultado? Todo mundo se afastou de Jó. Além da dor na carne, além da dor de perder filhos, além da dor de perder tudo no aspecto material, agora está todo mundo se abandonando, todo mundo sai de perto. Eu imagino Jó cheirando mal. Jó pegou uma espécie de uma lepra. Então Jó experimentou também solidão, isolamento, que foi o que Jesus experimentou. Ninguém com ele, ninguém conseguiu vigiar nenhuma hora, todo mundo dormindo na oração. Jesus agonizando ali, suando sangue, e o povo dormindo. E terceiro, para terminar, se eu quero viver mesmo essa fé, crer, ir até o final, eu preciso crer que uma glória, uma vitória maiores virão. Porque elas virão. Eu preciso acreditar que lá na frente eu serei mais do que vencedor. Tem algo melhor para mim lá na frente. Agora eu estou tendo que tomar esse líquido aqui que eu não queria tomar, encarar esse cálice, mas lá na frente há uma glória maior. Abre a Bíblia em Filipenses capítulo 2 mostra isso, ao falar de Jesus. Filipenses 2, versículo 5: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Aqui está a descida, aqui está a obediência, aqui está Jesus encarando o cálice. Agora olha a sequência: por isso, aleluia, graças a Deus tem isso. O melhor está por vir, versículo 9: por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Há uma vitória, uma honra, uma herança muito maior lá na frente. Então, se você é homem, mulher de Deus, e se você tem coragem e fé de encarar esse cálice, pode ter certeza que algum tipo de herança, de recompensa maior e melhor está logo à frente. Amém. E isso é eterno, isso é celestial. Moisés viveu isso muito antes de Cristo. Lá em Hebreus capítulo 11, versos 24 a 26, a Bíblia diz assim: pela fé Moisés, já adulto, recusou
ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, Moisés conhecia Cristo? Jesus não tinha vindo ainda. Por amor de Cristo, considerou a sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque ele contemplava a sua recompensa. Moisés tomou uma decisão: eu sou do povo de Deus, eu não sou um egípcio. Eu escolho ser maltratado, eu escolho ser rejeitado, eu escolho tomar esse cálice amargo. Eu não vou viver desfrutando dos pecados desse mundo, porque é uma riqueza maior, porque eu amo a Cristo, percebe? Por causa disso, eu abro mão de tudo que eu tiver que abrir mão aqui, porque eu estou contemplando uma recompensa maior e melhor. Em outras palavras, a nossa pátria não é aqui, o nosso lugar não é aqui, os nossos tesouros principais e mais importantes não estão aqui, mas eu preciso ter essa disposição, essas disposições. E já que nós estamos falando de heróis da fé, vamos voltar para Jesus. Hebreus 12:2. Ele, Jesus, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita de Deus. Aleluia. Isaías 53, 10 e 11. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole, e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, o meu servo, que é justo, justificará muitos e levará a iniquidade deles. Deus prolongou os seus dias, comprou um povo para ele, nós somos a prole dele. A vontade do Senhor prosperou nas mãos de Jesus. Depois do seu sofrimento, vai pegando isso para você, tá bom? Ele viu a luz e ficou satisfeito, e por conta disso muitos foram justificados. Você já parou para pensar que se você encara com coragem e fé os teus cálices, por mais amargos que sejam, isso pode levar alguém a observar o teu testemunho, e isso pode impactar a vida dessa pessoa, e essa pessoa ter um encontro com Cristo e ser justificado porque você aguentou firme o dia mal? Já pensou nisso? Da pessoa olhar e falar assim: não, como que essa pessoa é tão zombada, é humilhada, passa dificuldades, né? Continua servindo a Deus, né? Mesmo passando por essa luta, recebeu um diagnóstico aí, perdeu o emprego, seja o que for, como que ela continua alegre? Como que ela continua ainda? Porque essa pessoa está olhando a recompensa que está lá na frente. Essa pessoa está firme porque ela ama Cristo. Isso tem um impacto, gente. Isso é testemunho. Isso é evangelismo. É ou não é? E que alegria, imagine você, de alguém dizer assim: olha, eu me converti, eu decidi ir para a igreja, eu entreguei a vida a Cristo porque eu vi você sofrendo e eu gostei do seu comportamento. Você é diferente da maioria. A maioria quer vida de conforto, vida fácil, a maioria joga a toalha. Você não. Você agiu diferente. Então eu quero saber que Deus é esse que tem na tua vida, que te ajuda, que te fortalece, que te encoraja, que te consola, que te mantém em pé no dia mal. Quem é esse Deus? Eu quero também. Eu quero também. Então foi isso exatamente que aconteceu com Cristo. Sobre as angústias, dificuldades e provações do presente, que nós possamos contemplar e sentir o gosto da alegria e da vitória que está proposta a nós. Que está logo ali, está logo ali. Mas será necessário perseverar. Quem quer perseverar? Precisa, não é? Jesus foi até o fim. Os discípulos, tudo dormindo, tudo fugindo, saindo correndo, né? Não aguentaram o tranco. Foi forte demais para eles, não é? Em 2 Coríntios 4,17, Paulo diz assim: pois os nossos sofrimentos são leves e momentâneos, e estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Pensa agora aí na sua luta, no seu sofrimento. A Bíblia está dizendo assim, a glória que está sobre a sua vida, que é eterna, tem um peso maior do que esses sofrimentos.
Pense nisso. Não, pastor, mas você não sabe quais são as minhas lutas e meus problemas. Mas Deus sabe. E Deus está dizendo na palavra dele: a glória que eu tenho para você, a recompensa que eu tenho para você é mais pesada, é melhor do que o que você está vivendo hoje. Do que o que você está vivendo hoje. Então, sabe, gente, assim, ó, sabe o que a gente precisa aprender? A brindar. A brindar os cálices da vida. Esse é Deus. Pega o seu, Edu. Pega o seu, Maria do Senhor. Pega o seu cálice. Ei, pastor, você quer brindar comigo? Eu não quero. Na alegria, na alegria. Ah, mas também no dia mal, vamos brindar aqui. É o que nós vamos fazer na hora que a gente tomar ceia. Você pode até pegar o copinho da ceia assim, ó. Imagina que não é um cálice, não é um cálice, é um mini cálice. E brindar com o seu irmão. Vamos glorificar Deus. No dia bom e no dia mau. Para quem é casado aqui, você não ouviu isso? No dia bom e no dia mau, né? Para sempre. E nós não estamos casados com Cristo? Nós não temos uma aliança com Ele? O que a Bíblia diz sobre a ceia? Que uma nova aliança foi feita. E que nós estamos aqui para lembrar dessa aliança. Que nós estamos aqui para anunciar a morte dele até que ele venha. Até que ele volte para nos buscar. Então sim, Deus. É esse o meu? Amém. E o brinde é um sinal de que eu estou alegre. Mesmo no dia mau. Eu sou agradecido a Deus. Sim, Deus. É esse que eu tenho que beber? Eu vou até o fim. É para ir até a última gota? O Senhor me dá um guardanapo para limpar os lábios depois? Eu vou beber até o final. Isso é fé, irmãos. Isso é crer. Isso é ser crente de verdade. Isso é amadurecer. Se nós não sofremos nada, se nós nunca fomos rejeitados, se nós nunca passamos por uma zombaria, se nunca ninguém tirou o sarro da gente porque a gente é crente, nós não vamos crescer. Se eu não estou disposto a carregar minha cruz, eu não vou crescer. Se eu quero uma vida cristã fácil, sem qualquer sacrifício, eu não vou crescer. Eu vou viver criança. Eu vou viver criança. Se eu não me envolvo com nada por medo de que vai que a mesa roda, né? E aí eu passo por alguma decepção, um discípulo me abandone, um irmão em Cristo me abandone, o outro irmão dorme, né? Enquanto eu pedi para ele orar para mim, ele está dormindo, né? O outro me deixou. Se eu não aguento isso, eu vou desistir. Ao invés de eu brindar, ao invés de eu falar, vamos bater as taças aqui, eu vou querer jogar a taça no chão. Não, eu não quero. A gente não gosta de falar isso assim na igreja, ó. Eu recebo em nome de Jesus. Mas você tem coragem para dizer isso? Deus, esse cálice aqui, eu recebo. Esse é o meu hoje? Eu recebo em nome de Jesus, com toda a gratidão e alegria. Tudo bem, Deus, que a tua vontade seja feita e não a minha. Amém? Então eu quero te convidar a ter um tempo de oração, antes da gente tomar a ceia e de reflexão, e pensar nisso. Alguém foi até o fim. Não foi qualquer morte, foi uma morte de cruz, uma humilhação pública, uma zombaria. E Jesus continuou calado e foi até o fim. Mas graças a Deus, o nome dele está hoje acima de todo nome. E a Bíblia diz, e a gente já pode fazer isso hoje, que um dia todo joelho se dobrará diante dele e toda língua confessará, querendo ou não, tá? Toda língua confessará que ele é Senhor, porque Deus o fez Senhor. Ele é Senhor. Nós cantamos isso no louvor. Ele está acima de tronos, de reinos, ele está acima. Ele está acima. Então faça isso. Eu decido, sim, Deus, é hoje que meu joelho tem que dobrar. Meu joelho dobra, meu coração dobra também. É hoje que a minha boca tem que confessar que não há outro Senhor. A minha boca confessa. Minha boca confessa. Eu recebo em nome de Jesus esse cálice. Então eu quero que você tenha esse tempo. Se você precisa confessar algum pecado, precisa entregar algo a Cristo, que você segura demais. Não, isso eu não abro mão. Hoje é uma noite de entrega. Entrega o teu coração de uma vez por todas. Entrega isso que tanto te preocupa, te deixa ansioso. Porque se Deus é por você, quem será contra? É ou não é? Aleluia, Jesus.
Peça forças a Deus. Deus, esse cálice não está fácil. Peça forças. Que Deus envie um anjo hoje na sua vida para te fortalecer. Para fortalecer os seus ombros, o teu coração, a tua esperança. Não joga a toalha não. Deus está dizendo para você hoje nessa noite, não joga a toalha. Passe por isso, beba esse cálice. Sim, se Ele quiser te livrar, Ele vai te livrar, mas se isso faz parte do plano dEle para te amadurecer, para fazer de você alguém mais santo, mais santa, recebe em nome de Jesus. Pai, eu recebo em nome de Jesus. Se você foi repreendido por alguém, corrigido por alguém, seja de perto ou de longe, receba isso como disciplina do Senhor. Deus, obrigado por me disciplinar. Obrigado por me treinar, Deus. Continua me treinando. Aleluia. Aleluia. Deus, obrigado, Jesus. Obrigado porque a Tua palavra nos mostra de forma tão clara que o Senhor se submeteu em todas as coisas ao Pai, e no final o Pai foi glorificado, o Filho foi glorificado, o Espírito foi glorificado, e nós estamos aqui, a Tua prole, Senhor, a Tua prole, a Tua família está aqui, aqueles que foram comprados com o Teu sangue precioso. Então, Deus, nos ajude a viver como o Senhor viveu, andar como o Senhor andou. Fortalece o cansado, encoraja aquele que precisa, Deus, beber esse cálice. Chegou a hora, chegou o momento, encoraja agora, Deus. Sim, se for possível, passa de nós, mas se não for possível, que seja feita a Tua vontade, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Vamos orar, gente? Vamos consagrar aqui os elementos ao Senhor. E aí nós vamos passar, tá? Vocês não precisam vir aqui à frente, nós vamos passar as bandejas. Vamos ficar em pé, gente? Aleluia. Pai, em nome de Jesus, nós queremos nesse momento consagrar esse suco de uva, esses pães que representam o Teu sacrifício por nós, que nos faça bem, Deus, que nos encoraje, que nos leve a uma situação de maturidade e crescimento espiritual maior, não pelo simbolismo em si, mas pela mensagem, a mensagem que transforma, que impacta, a mensagem que nos desafia. Fomos desafiados hoje, Deus, pela Tua palavra, pelo Teu exemplo. Então, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nessa noite, ó Pai, esteja fortalecendo, encorajando a cada um, e que possamos nos lembrar sempre, trazer à memória aquilo que o Senhor fez por nós. E a nossa esperança, Senhor bendito, aquele que ressuscitou dentre os mortos, é que o Senhor volte para nos buscar. Essa é a nossa esperança. O Cristo vencedor, o Cristo ressuscitado, que o Senhor volte para nos buscar, porque é um lugar preparado para nós. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. A todas as alturas.
Glória a Deus. Todo mundo pegou? Amém? Podem comer do pão em memória de Jesus. Agora, ó, devagar, com delicadeza, você vai fazer um brinde com o Senhor também. Um brinde a Jesus. Pode dizer, um brinde a Jesus. Amém. A vitória de Jesus, que é minha e sua também. Um brinde ao nosso Senhor. Tomem do cálice em memória de Jesus, o perdão dos nossos pecados. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Já vou direto para a bênção, tá bom? 9 horas. Tem um café lá no fundo. Não saia correndo, tá bom? Erga suas mãos aos céus. Né? Que todos tenham uma excelente semana, abençoada por Deus. E que possamos ter coragem de enfrentar os nossos cálices. Né? Grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações, a força do Espírito sejam com todos hoje e para sempre. Amém. Amém. Glória a Deus.